Salam alaikum. É uma alegria, um privilégio enorme compartilhar com vocês nessa tarde. Podem sentar, como o pastor Eliseu disse, a gente vai se acomodando, apaziguando o coração, adornando o coração para essa escuta, para essa hospitalidade do Espírito nessa tarde. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela graça desse convite. Eu gostaria de pedir, nós vivemos tempos tão inquietos. Eu quero voltar ao que o pastor Eliezer disse, que a gente possa agora deixar o nosso coração se aquietar e com reverência, com muita gratidão, ouvir a palavra do nosso Deus, ouvir o que o Espírito Santo tem a falar, a transformar e a trazer para os nossos corações nessa tarde. Eu gostaria de me apresentar um pouquinho. Eu acredito que alguns de vocês já me conhecem, e alguns de vocês, agora eu conheço mais os pais e os avós, mas eu já conheço alguns e algumas de vocês, e eu quero abraçar vocês, abraçar cada uma, reconhecer o sacrifício, o esforço que vocês fizeram para chegar até aqui, reconhecer que vocês vieram e que vocês estão aqui, e que esse sacrifício é uma oferta de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Que esse sacrifício seja colocado diante do altar do nosso Deus com muita gratidão e com muito louvor. Para as pessoas que não me conhecem, todos me chamam Zazá, já me conhecem como Zazá. Eu sou do interior da Bahia. Eu quero. Então, os baianos que estão aí e os que estão aqui. Eu sou de uma cidade que agora eu creio que já está no mapa, Candiba. E eu gostaria de conectar essa história com o que nós vimos ontem à noite no filme. Talvez para muitos de vocês o filme não conecta de uma forma talvez tão real, conecta de alguma forma, mas talvez vocês não foram parte daquela história, mas vocês são parte dela. Então eu acredito que esse filme precisa ser visto de novo, esse documentário precisa ser visto outra vez, porque nós temos uma história, nós temos uma identidade comunitária, e essa comunidade se dá também através desse lugar que é a nossa história como Igreja de Cristo nesse tempo, nessas gerações. Ontem, naquele vídeo, uma das coisas que me tocou muito foi quando nós falamos, quando o pastor Joaquim fala que ele fez 3 viagens de 120 quilômetros a pé. E talvez vocês não conheçam essa região de Candiba, de Gaporã, de Guanabi, essa região de Aracatu, de onde o Eliseu vem, e de tantos outros lugares. Essa caminhada de 120 quilômetros que o pastor Joaquim da Cruz fazia era de Candiba para Mamonas. E Candiba é a minha igreja. É a igreja pequena do interior da Bahia, onde um homem simples caminhava quilômetros e quilômetros para anunciar o Evangelho.
Tem uma coisa que o pastor Joaquim não disse, e talvez ele nunca diria, mas nós soubemos por um dos companheiros daquela viagem, que uma daquelas viagens de 120 quilômetros foi feita em jejum. Pessoas que não julgam a sua vida preciosa, a não ser para ver o nome de Cristo sendo glorificado. Ontem o vídeo, o documentário termina com o pastor Joaquim dizendo: eu sou mais do que servo inútil. Eu sou ainda menor do que um servo inútil. E essa é a confissão que humildemente eu faço nessa noite. É a confissão que humildemente nós fazemos nessa noite. Na pequenez e vulnerabilidade dos nossos vasos de barro, que levam um tesouro para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, aquele documentário se conecta com a nossa história. Aquele documentário se conecta com a história de cada um que está aqui nessa noite. E a história continua. Eu me lembrei que também, com a Rosa Bonfim, nós moramos em Xanxerê. Nós moramos naquela casa de meninas. E nós vivimos naquele lugar. E isso revela também que a nossa história é uma história que reconhece a integralidade da missão do nosso Deus. E que o nosso Deus é um Deus que transforma todas as dimensões da nossa vida e da nossa história. Eu gostaria de ler com vocês, se vocês puderem, talvez se colocarem de pé, e nós vamos ler alguns versículos. Alguns versículos de Lucas 13, a partir do 18 até o 21. Lucas 13, abra os seus telefones, se aproxime de alguém, tenha o prazer de colocar os seus olhos agora na palavra de Deus. Eu gostaria de pedir, se possível, a gente não se movimentasse tanto. Eu sei que tem voluntários trabalhando, tem pessoas servindo, mas se a gente puder também nesse momento escutar atenciosamente esse texto e deixar que o Espírito Santo também vá se movendo em nossos corações. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que eu compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Por favor, podem se sentar. Muito obrigada. Esse texto, o tema do nosso encontro é movidos pelo reino, movidas pelo reino. E aqui, hoje nós ouvimos, ontem também, muitas histórias do reino, muitas histórias desse reino que está entre nós, desse reino que está em nós, desse movimento do reino. E Lucas faz essa trajetória do reino de Deus que está perto, do reino de Deus que está entre nós e do reino de Deus que está em nós. E nesse texto a gente vive uma sociedade de coisas grandes,
uma sociedade muito megalomaníaca, uma sociedade dos exageros, uma sociedade muito da aparência. E nessa sociedade, comparar o reino com a pequenez de um grão de mostarda, com uma semente das menores, ínfima, tão pequenininha, isso faz parte de Jesus. Jesus é aquele que chega com simplicidade, é aquele que nos abraça nessa simplicidade. E esse reino é assim que ele chega. Nós temos uma imagem no sul da Tunísia, uma imagem anterior, por favor. Temos uma imagem se puder colocar a primeira, por gentileza. Nós temos uma imagem de uma cruz, de um coração. E o reino de Deus aí faltou um acento, né? Gestado na simplicidade do fermento e na pequenez do grão de mostarda. Jesus sempre desafiou e nos convidou a ver o seu reino desde uma outra perspectiva. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. O reino de Deus é um reino que não se compara com os impérios, com o poder desse mundo. O reino de Deus é um reino que chega nesse mundo, que atravessa nesse mundo, mas que não é desse mundo. O reino de Deus nunca será cotado, nunca será assimilado por esse mundo. O reino de Deus é muito maior. O reino de Deus atravessa as realidades mais difíceis, as realidades mais duras. O reino de Deus atravessa a história. O reino de Deus que atravessou a história e continua sendo uma realidade no nosso hoje, no nosso dia. E esse reino de Deus é gestado como essa pequena semente. E eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês querem se identificar com essa simplicidade e com essa pequenez do reino, se vocês querem se identificar com essa simplicidade do reino de Deus, eu trabalho, sirvo ao Senhor, completei 28 anos de serviço ao Senhor, fora do Brasil. Parte da minha história, da minha vida, foi em uma cidade, um país pequeno do norte da África, na Tunísia, e depois em toda aquela região da chamada 1040, desde Cabo Verde, Senegal, passando pelo norte da África, passando pelo Oriente Médio, alguns países da Ásia, e agora também algumas regiões da África chamadas subsaariana. E naqueles lugares, naqueles contextos onde muitos impérios prosperam e oprimem, o reino de Deus continua se revelando. O reino de Deus continua se manifestando. E hoje, não é por acaso que nós estamos em Brasília, um lugar de poderes, um lugar de poder, um lugar de muitas autoridades. E nós queremos, nesses dias, como Igreja de Jesus Cristo, proclamar que Jesus Cristo é Senhor de Brasília. Nós queremos proclamar que Jesus Cristo reina em Brasília. Nós queremos proclamar que Jesus Cristo é Senhor de toda a terra. E nós queremos orar e proclamar essa presença de Jesus nesse lugar. O reino de Deus nunca, jamais será ameaçado. O reino de Deus nunca será ameaçado. Eu trabalho em lugares onde, em realidades da igreja chamada igreja perseguida. Gostaria de passar para o seguinte, por favor. Em realidades, aí vocês veem uma foto
foto, eu sentada no meio de pessoas da Mauritânia e do Mali. A Mauritânia é uma república islâmica. Eu sempre orei pela Mauritânia. A Mauritânia tem um índice muito pequeno de cristãos. Faz alguns anos, um amigo foi assassinado na Mauritânia. Por causa da sua fé, por causa do seu testemunho, ele foi assassinado na Mauritânia. E quando foram dar notícia à esposa dele que ele fora assassinado, eles já disseram: você agora tem que sair agora daqui, porque provavelmente eles irão matar você e os seus filhos. E eles saíram daquele país. O filho, jovem, adolescente, voltou do seu país natal, mas ele considerava a Mauritânia como seu lar. Depois, aquele menino ficou muito magoado, muito triste. Ele não entendeu o que aconteceu. É difícil entender essas coisas. E alguns anos depois, ele disse à sua mãe: mãe, eu quero voltar à Mauritânia contigo. Ele voltou à Mauritânia com a sua mãe. E ele disse: mãe, eu quero ir visitar a pessoa que matou o meu pai. Ele havia sido preso. E aquele menino disse, e a mãe ficou preocupada e disse: o que você quer fazer na prisão? Ele disse: eu quero dizer para aquele homem que Jesus o ama. Eu quero dizer para aquele homem que o meu pai morreu por amor a Jesus, mas tem alguém que morreu por amor a ele. Esse é o Deus dos lugares mais inusitados. Esse é o Deus das geografias mais improváveis. Esse é o Deus que habita nesses lugares. E depois de alguns anos orando pela Mauritânia, eu tive o privilégio de entrar na Mauritânia, não apenas na capital, mas sim para a fronteira entre o Mali e a Mauritânia. Uma cidade que se chama Bassifulu e tem um dos maiores campos de refugiados do mundo. Imagine um campo de refugiados com 105 mil pessoas registradas. Todo dia entram pessoas naquele lugar. Caminhar por aqueles lugares, caminhar por aquele campo de refugiados, é caminhar sabendo que Jesus já chegou primeiro. Porque onde nós vamos, o nosso Deus já chegou primeiro. Nós não somos pioneiros em nenhum lugar. Onde nós chegamos, Deus já chegou. E eu dou uns cursos através de uma organização internacional nesse lugar. E quando eu vejo, eu mostro essa foto, porque quando eu saí do Brasil, eu tinha 22 anos. E depois eu voltei a sair do campo missionário com 24 anos. E muita gente me dizia: Zazá, é muito difícil ir para o contexto islâmico, sobretudo sendo mulher e tão jovem. Você nunca vai poder falar no contexto de homens. E eu fico vendo coisas como essas acontecendo. E eu louvo ao nosso Deus, porque Ele é Deus dos improváveis. Ele é Deus dos pequenos. Ele é Deus que se manifesta na pequenez dos nossos grãos de mostarda, na pequenez e vulnerabilidade dos nossos vasos de barro, onde um tesouro se revela. O reino de Deus é essa expressão das mesas compartilhadas. E aqui eu gostaria de falar com vocês, jovens, qual é o lugar da amizade na tua vida? Hoje, numa época virtual, é muito mais fácil ser amigos dos que estão longe do que ser amigo dos que estão próximos. E eu gostaria de convidar vocês,
como jovens discípulos e discípulas de Cristo, a construírem relacionamentos genuínos de amizade, onde Jesus se revela em nossas mesas. O Brasil, por muito tempo, foi considerado um país da hospitalidade, mas infelizmente as circunstâncias de desconfiança que nós vivemos nos fez e nos está fazendo um país do individualismo. O reino de Deus é um reino de amigos e amigas. O reino de Deus é um reino de amizades. Em 1910 teve uma conferência muito importante na Escócia. Naquela conferência havia muitas pessoas e havia poucas pessoas do chamado mundo em desenvolvimento ou daquela época do terceiro mundo. Havia um pastor da Índia que ele falou e depois no fim da sua fala ele disse: vocês nos deram escolas, igrejas, hospitais, mas vocês esqueceram de nos dar amigos. A igreja de Jesus Cristo precisa ser um modelo, uma inspiração de amizade. Nós falamos muito, e é importante que falemos, de uma liderança de serviço. E uma das características dessa liderança de serviço são os nossos vínculos, são as nossas mesas compartilhadas, são as nossas mesas em relações de transparência e orgânicas, nessa mesa de hospitalidade e de afetos. O reino de Deus é um lugar de afetos. O reino de Deus é um lugar de amor. O nosso Deus é um Deus de amor. A identidade do nosso Deus é uma identidade de amor. A gente não pode falar do Evangelho como se fosse um produto. O Evangelho não é um produto. O Evangelho é a palavra encarnada do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz diferença e transforma as nossas vidas. No caminho de Emaús, aqueles homens ouviam aquele que entrou no meio da conversa, discorrendo sobre a lei dos profetas, e eles não o reconheceram. Mas foi naquele momento, quando eles disseram: já é tarde, passe na nossa casa, fica conosco. E foi ali sentado naquela mesa, partindo o pão, que os seus olhos se abriram. E eles viram e reconheceram a Jesus. É necessário pão quebrado, é necessário mesas compartilhadas, é necessário vínculos aprofundados, é necessário hospitalidade para que Jesus se revele. Que nessas mesas de hospitalidade, Jesus se revele. Que na escola, na universidade, onde quer que você esteja, você construa mesas de encontro. Porque o nosso Deus é um Deus trinitário, é um Deus comunitário, é um Deus de encontro. E a missão de Deus precisa ser uma missão orgânica, relacional, uma missão onde a gente caminha lado a lado e ninguém tem mais poder do que ninguém, porque diante da cruz de Cristo todos somos iguais. Só existe um reino e o nome dele é Jesus Cristo, e ele está sentado no trono, e só a ele, somente a ele é a honra, a glória, o louvor e as ações de graças. Seguinte, por favor. O reino de Deus aniquila os impérios das trevas e tem poder para destruir as nossas idolatrias. Quais são as nossas idolatrias? Um exemplo muito importante de Satanás tentando a Jesus é o exemplo da tentação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, o reino de Deus restaura a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. E lá no texto de Daniel, quando a gente vê aquela estátua, a gente vê ouro, prata,
prata, bronze, ferro, barro, e uma pedra que ninguém tocou, e ela cai e destrói aquela história. No reino de Deus não existe protagonismos. O único que tem protagonismo no reino de Deus é o Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo que caminha em nosso meio e nos redime. Nesses lugares onde Deus tem me levado, eu tenho visto Deus nos lugares mais improváveis. E um deles, que eu costumo contar, eu gostaria de contar para vocês, eu tenho um amigo que é de um dos países realmente muito difícil a pregação do Evangelho, que é a Líbia. Aquele amigo, ele foi preso e torturado por muitos meses naquela prisão. E ele diz que todas as vezes que a polícia vinha para torturá-lo, ele ouvia uma voz que dizia: para onde você vai, eu estou e eu vou outra vez contigo. O reino de Deus está nos lugares que a gente não imagina. Deus habita, Jesus está nas prisões da Líbia. Jesus está na fronteira do Paquistão e do Afeganistão no meio da dor. Jesus está hoje naquele conflito entre Israel e Palestina, onde muitos já morreram. Deus está naqueles lugares. Deus não abandonou a história. Ele continua reinando nesses lugares. E o reino de Deus se revela nessas geografias e nesses contextos. E eu gostaria de te convidar agora, de convidar vocês agora, para perguntar, para se perguntar: quais são os sinais do reino de Deus em tua vida? Quais são os sinais do reino de Deus em tua igreja? Quais são os sinais do reino de Deus no lugar do teu trabalho? Quais são os sinais do reino de Deus quando você passa pela rua? Quando as pessoas te encontram? As pessoas têm visto a Jesus? As pessoas têm visto a Jesus em tua vida? O reino de Deus é um lugar de perdão e de reconciliação. Faz alguns anos, talvez vocês viram, mataram uma cidade da Líbia chamada Benghazi, mataram-se alguns cristãos. E entre eles havia um filho de uma senhora que nós temos alguma relação. E quando perguntaram àquela senhora e disseram para ela: mataram, assassinaram o seu filho, o que mudou na tua vida? Ela disse: antes, todos os dias eu orava pelo meu filho. Agora eu não preciso mais orar por ele, mas eu oro todos os dias para encontrar aqueles que mataram meu filho nos céus. Será que nós somos capazes dessa dimensão de perdão? O reino de Deus é lugar de reconciliação. Quantas igrejas brigando, discutindo por coisas tão pequenas? Quantos de nós com o coração amargurado? O Espírito Santo de Deus quer trazer para o teu coração, quer derramar no teu coração esse sentimento profundo de graça, de perdão e de reconciliação. Pense agora: existe alguma pessoa que você é inimiga? Alguma pessoa que você disse: eu não conseguirei mais conversar com essa pessoa? Deus pode restaurar essas relações. O reino de Deus quer trazer para o nosso meio uma transformação profunda, onde a gente possa ser restaurado e transformado. Vamos ver a seguinte, por favor.
no reino de Deus, a nossa identidade de filhos e filhas é restaurada. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Eu não sei o que isso significa para nós. Talvez isso já ficou tão superficial que já não significa muito. Mas que alegria ser filho e ser filha de Deus. Uma irmã da Síria saiu da Síria para entrar na Jordânia. No caminho entre a Síria e a Jordânia, mataram os homens do grupo e cortaram a cabeça daqueles homens. E em uma crueldade muito grande, eles chamaram aquela irmã como se fosse um quebra-cabeça, para que ela pegasse a cabeça do seu esposo e unisse ao povo. Aquela mulher entrou na Jordânia traumatizada, cheia de dores, mas ela disse que naquela caminhada eles tinham tido um encontro com Jesus. E ela diz hoje que o sonho dela é voltar para a Síria e falar de alguém que transformou a vida deles no caminho de dor, no caminho de sofrimento. Deus habita em nossa dor, para que a gente não seja escravo da nossa dor. Você não é vítima da sua dor. Muitos de nós gostamos de palcos, de sermos reconhecidos. Não espere reconhecimento de ninguém. Não espere, trabalhe no anonimato, trabalhe com simplicidade. Que tudo que você fizer seja para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos vítimas da dor, nós não somos vítimas do sofrimento, nós não somos vítimas do protagonismo, nós não somos vítimas do nem escravo do reconhecimento de ninguém. Nós somos servas e servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma dor, se você tem um trauma, se a tua vida hoje é uma vida sofrida e você tem uma história de dor que você não contou para ninguém, você precisa contar. Se o seu casamento está passando por um problema, se a tua situação em casa, abrace uma pessoa de confiança, ore juntos. Não permita que Satanás destrua as tuas relações. Não permita que o inimigo destrua as suas relações. Que elas sejam outra vez resgatadas e transformadas pela presença e o poder do sangue de Jesus Cristo, o nosso Rei que reina e vive para todo sempre. Assim, ali nós estamos na Turquia. Essas meninas perderam as suas casas. Vocês sabem que em março houve um terremoto na Turquia. E nós fomos trabalhar na fronteira entre a Turquia e a Síria. Um lugar de dor, um lugar de sofrimento. Mas naquele lugar Deus caminha. Naquelas fronteiras de dor, Deus habita. Vamos passar para o seguinte. O reino de Deus se manifesta nas noites escuras e nas casas de luto. Eu já contei algumas vezes que é uma história que eu sempre conto, porque para mim é uma história muito emblemática. Pode ser que você já tenha ouvido algumas vezes, mas uma das experiências mais profundas que eu tive foi na Uganda, um campo de refugiados, de pessoas da República Democrática do Congo. E nós estávamos, a guerra da República Democrática do Congo é a guerra que mais violenta e abusa de mulheres. Existe um estudo antigo que diz que aproximadamente 48 mulheres são abusadas por hora. Será que você se
preocupa e ora por essas histórias? Será que a gente virou o centro da nossa própria história? Que a gente já não vê essas histórias de dor? Que você que é jovem, que é criança, você que é adulto, que a igreja de Jesus Cristo possa ser bálsamo nesses lugares de dor. Nós estávamos lá e havia uma senhora que sentava fora e gritava e chorava. E nós tentávamos nos aproximar dela e ela sempre dizia: não se aproximem de mim, eu sou uma mulher suja. E depois de alguns dias ela nos chamou e nós nos aproximamos dela. E ela disse: eu quero que Jesus transforme a minha história. Ela disse que ela foi violentada e ficou grávida. E depois ela teve um bebê, mas toda vez que ela tomava o bebê em seus braços para amamentar, ele se transformava no seu olhar em uma cobra, em uma serpente. E ela disse que um dia foi tão forte que ela deixou o bebê cair. Ele caiu em uma pedra, ele morreu. E ela disse: hoje essa cobra parece que me acompanha, corre atrás de mim. E nós ouvimos aquela história e perguntamos: aqui nós estamos, Jesus está aqui. E ela disse: chorem comigo, a minha dor é muito grande para as lágrimas de uma mulher sozinha. Deus nos convida para chorar com os que choram, mas Deus também nos convida para celebrar com os que celebram. Matualão chorou na presença de Deus, pediu perdão e entregou outra vez a sua vida a Jesus naquele dia. E passaram 3 dias, eu a vi dançando naquele lugar. Eu a vi, ela disse: eu danço, porque meu Deus sabe dançar, meu Deus sabe sofrer, meu Deus sabe ser feliz. O nosso Deus está naquele lugar, está naqueles acampamentos. Ele habita na tua dor. Você não é escravo da tua história de sofrimento. Você não é vítima dos teus traumas. Você não é vítima da tua dor. Jesus morreu no nosso lugar e nós somos livres para anunciar as notícias maravilhosas da ressurreição. O seguinte, por favor: o reino de Deus é lugar do túmulo vazio, lugares de denúncia e anúncio de ressurreição. O Deus que sabe chorar é o Deus que sabe dançar. Eu gostaria que agora você curvasse a sua cabeça nesse momento. Curvar as nossas cabeças em reverência. Qual é a tua dor? Qual é o teu dilema? Quais são os teus impérios e a tua idolatria? Quais são os lugares da tua vida onde Jesus ainda não reina? Quais são os espaços da tua vida onde a luz ainda não brilha? As trevas retrocedem e a luz brilha. A luz brilha. A luz brilha nesses lugares difíceis que a gente não consegue mais lutar, que a gente já perdeu as forças. Deixa a luz entrar. Deixa o reino de Deus atravessar. Deixa Deus restaurar os teus relacionamentos com os teus pais. Essa dor, essa tristeza. Eu não estou dizendo que Ele vai tirar a dor.
mas Ele habita nela e nós não somos escravos dela. Nós não somos escravos dela porque o Filho de Deus levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si, Ele abriu seus braços, Ele se entregou para nos ensinar um novo caminho. No meio da igreja que sofre, da igreja perseguida aqui, e a Deus reina. A igreja não é vítima dos impérios desse mundo. A igreja é de Jesus. E Jesus fará a sua igreja triunfar para a glória do seu nome. A igreja de Jesus não é a igreja triunfalista, mas é a igreja que triunfa. É a igreja de túmulo vazio. É a igreja de mulheres, de homens correndo e dizendo: Ele vive, Ele ressuscitou, o nosso Deus vive. Aleluias. Visita o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus habitar agora aí no teu coração. Muda as tuas prioridades. Hoje nós ouvimos a Júlia falando do versículo que nós priorizemos o reino, busquemos primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. O reino de Deus não é império. O reino de Deus é lugar de serviço, é lugar de adoração. O reino de Deus é espaço de hospitalidade. O reino de Deus é expressão do Deus vivo e do túmulo vazio. Convidaria vocês agora para ficarem de pé. Pouco a pouco, vamos ficar de pé. E nós vamos continuar visitando os nossos corações. Nós vamos continuar aquietando os nossos corações e clamando para que esse Deus que reine em nós, para que esse Deus que muitas vezes a gente não entende a dor que a gente vive, pode ser que ela nos acompanhe ao longo da nossa história. Mas nunca se esqueça que você não está sozinho pelas estradas empoeiradas, pelas mesas de pouco pão ou de banquete, pelas manhãs de tristeza, nas noites escuras da alma, na escola, quando você se sente ameaçado, talvez faça tudo contigo e te ameaça. Deus está aqui. Que vocês sejam testemunhas da ressurreição, sinais do reino e movidos pelo reino em todos os lugares da terra, para que o reino venha e a vontade do nosso Deus seja feita, assim na terra como nos céus. Que o reino de Deus se manifeste através da vida de cada um de nós. O reino de Deus é grão-mosto. O reino de Deus são mãos calejadas, fazendo pão e colocando o fermento no anonimato e na simplicidade das nossas histórias. Que vocês continuem sendo testemunhas da ressurreição em todos os campos da terra. Que o MOB continue conectando histórias de amizade, histórias de afetos, histórias de simplicidade. Que a gente caminhe na contramão dos impérios, anunciando que o reino de Deus já chegou, que o reino de Deus está entre nós, que o reino de Deus está em nós, para a glória de Deus Pai, para
seja a honra, a glória, o louvor, o poder, a adoração e as ações de graça. Hoje, sim, para a glória do seu nome em toda a terra. Muito obrigada. Como aquelas mulheres, naquele momento que acharam tudo vazio, que saíram para dizer: ei, a gente vai dar aquele grito desses cantos, porque o Deus que sabe chorar, sabe dançar, e também sabe cantar, e mora conosco. A dor, diz minha amiga Silvana, a dor não é morada, a dor é só profecia. Aleluia. Porque o abraço de Deus, a esperança e a alegria